Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida do conteúdo da aula passada? Já olharam as listas? Conseguiram fazer algum exercício? Tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Bom, todos conseguiram instalar o CodeBlock, todos conseguiram rodar aqueles códigos da aula passada. Alguém não conseguiu, ainda está com dificuldade para instalar o programa? Olha, da aula passada que deu certo. Tá, beleza. Bom, vamos continuar então. Continuando o conteúdo, vamos ver então um pouco sobre comentários no programa. Quando a gente vai desenvolver um programa, né, em algoritmo 1, geralmente os programas eles não terão mais de uma página, né? Não, são programas pequenos, programas curtos. Mas grandes produtos de software, eles geram programas com muitas linhas, com muito código. E às vezes fica um pouco difícil entender, né? Ou mesmo depois de algum tempo, lembrar daquilo que foi codificado. Então é muito importante colocar comentários no código. Todos os comentários eles são ignorados pelo compilador, tá? A gente vai colocar um marcador que vai informar o compilador que aquilo ali é um comentário, tá? E eles são utilizados para documentar o código. Então é muito importante comentar o código-fonte. Como é que a gente vai fazer comentários? A gente pode fazer comentário da seguinte forma. No início do comentário, a gente coloca uma barra e um asterisco, e no final do comentário, a gente fecha com um asterisco barra. Tá? Por exemplo, ó, se eu apagar essa barra aqui, é porque tem um outro comentário logo abaixo. Ó, ele está entendendo que tudo aqui é comentário. O texto que eu digitei aqui saiu em cinza. Mas se eu fecho aqui o comentário como estava antes, ó, ele já vai entender que é código que eu digitei. Então eu posso fazer um bloco de comentário, iniciando ele com barra asterisco e finalizando com asterisco barra. Dessa forma, todos aqueles caracteres que a gente escrever dentro desse espaço delimitado entre o barra asterisco e o asterisco barra, eles vão ser ignorados pelo compilador. É como se fosse um texto feito para o programador. Né? Nesse exemplo está aqui. Esse aqui é o programa que a gente usou na aula passada. Tá? E olha só, esse programa mostra o uso de comentários em várias linhas e o uso de comentário em uma única linha. Tá? Então, ele tem o nome de primeiro programa. Então, esse aqui é um cabeçalho padrão com algumas informações sobre o código-fonte. Tá? Então, esse texto aqui, ele está aqui apenas para o programador que for abrir o código, olhar, ler, né, e receber alguma informação sobre esse código. Tá? O compilador vai ignorar tudo que tiver entre o barra asterisco e o asterisco barra. Tá? Também é possível usar um outro marcador para comentário, que é o marcador de linha única, que são duas barras. Tá? Então, a sequência de duas barras comenta uma linha inteira. Tá? O asterisco barra, aliás, o barra asterisco, asterisco barra,
delimita um bloco de comentário que pode ser uma única linha ou pode compor várias linhas, tá? E o barra barra, ele comenta apenas uma linha de código. É considerada uma boa prática de programação comentar praticamente todas as linhas de código. Tem inclusive uma métrica que mede a qualidade, que estima a qualidade de um software, né, se baseando no percentual de linhas de código que foram comentadas, tá? Então é um bom indicativo, um bom software é aquele que tem praticamente todas as suas linhas de código comentadas, tá? Ou seja, explicadas por aquele que programou aquele software, tá? Isso é muito importante. Imagina que hoje vocês desenvolvam um aplicativo para uma empresa e daqui a 15 anos você precisa aumentar uma funcionalidade, fazer uma modificação. Aí você vai pegar aquele código, né? E aí você vai olhar e não vai lembrar mais de nada do que você escreveu, não sabe como que o código funciona. Então, comentar o código é uma boa prática de programação, tá? E ajuda muito, né, na documentação do código, do programa que foi desenvolvido. Então, é muito importante documentar o código, tá? Usar comentário. Esse programa aqui é basicamente o mesmo programa que a gente usou, tá, na primeira aula, só que a diferença é a adição desses comentários. Ele executa da mesma forma. Pessoal, alguma dúvida sobre comentários? Não, tranquilo. Ok. Então agora vamos para o primeiro conteúdo da matéria, por assim dizer, tá? Que são as constantes e variáveis, tá? Esse nome, variável, vocês vão ouvir muito quando se fala em programação. E aí a gente pode entender o que é uma variável de várias formas. Como o próprio nome diz, é algo que varia, né? Ou seja, é um valor, tá, que vai variar ao longo, que pode variar ao longo da execução do programa que a gente desenvolve. Mas vamos por partes, logo a gente vai entender bem o que é uma variável. Antes de entender o que é uma variável, vamos entender o que são constantes. Então, se eu comentei que a variável ela é um valor que pode mudar ao longo da execução, a constante não. É um valor que ele é constante em toda a execução do programa. E existem diversos tipos de constantes disponíveis na linguagem C, tá? Então, uma constante é um valor fixo ao longo da execução, ele é inalterável em toda a execução do código. Números constantes, então as constantes elas podem ser numéricas ou não, tá? Então os números constantes, então quando a constante ela é numérica, se ela não for numérica, ela vai ser alfanumérica, ou seja, ela vai ser um caractere do alfabeto ou um símbolo do alfabeto. Então, as constantes utilizadas no código, basicamente é tudo aquilo que a gente pode digitar com o teclado. Tá? Então, as constantes elas podem ser numéricas ou textuais. No caso delas serem numéricas, elas podem ser escritas em diferentes bases numéricas. O que é uma base numérica? Talvez a gente entenda melhor o que é uma base numérica pensando nos números que a gente usa para contar, né?
a gente usa uma base numérica chamada de base decimal. Ou seja, para fazer as contagens, nós temos 10 diferentes algarismos, de 0 a 9. E todo o sistema numérico é baseado nesses 10 símbolos, nesses 10 algarismos. Tá? Então, essa base é a chamada base decimal, tá? Que é a base que a gente usa para fazer conta. Tá? Então, a gente pode escrever números decimais de forma pura e simples, da mesma forma como a gente está acostumado a escrever naturalmente. Basta colocar os caracteres lá. Por exemplo, o número 2, 3, 4 e 5, ele significa o número 2345 em base decimal. Tá? E a gente escreve isso simples e puramente, sem aspa simples, sem aspa dupla. Tá? Então, quando a gente escreve um número qualquer, 2345, ele já é colorido de uma cor rosada. Ou seja, todas as constantes numéricas, elas são coloridas dessa forma, para indicar para o programador que ali foi digitada uma constante numérica. Então, todo valor que a gente digitar no código é uma constante numérica. Aliás, isso aqui que a gente digitou no printf, né, ou lá no primeiro programa, que a gente digitou pediu para a função imprimir, aqui, primeiro programa, entre aspas, isso aqui é uma constante textual. Tá? Mas a gente vai ver isso aí em mais detalhes. Então, esse trecho aqui é uma constante, né, de caracteres. Esses caracteres, essa sequência de caractere não vai mudar ao longo da execução do programa. Tá? Então, essa constante, as constantes numéricas aparecem, tá, nessa cor rosada. A gente pode escrever os números em outras bases. Por exemplo, a base hexadecimal e a base octal. A base hexadecimal, ela é muito utilizada, também chamada de base 16. Por quê? Porque essa base, ela possui 16 caracteres. Além do 0 ao 9, que são os 10 caracteres da base decimal, essa base numérica se utiliza de mais 6 caracteres. Tá? A, B, C, D, E e F. Utiliza letras para indicar outros números. Né? Então, o número 11, o número 10 é a letra A. O número 11 é a letra B. E a associação desses caracteres, então, por exemplo, 1A, né? Quando a gente chega no final, que é o F, né? Quando a gente chega no 9 e soma 1, a gente pega o caractere, o primeiro caractere, né? Aliás, o segundo caractere seguido do primeiro. Então, 1 seguido do 0. Quando a gente está na base hexadecimal, a gente segue essa mesma notação posicional. Então, quando chega no número 16, que é o F, e a gente soma 1, a gente vai para o 1, 0. Então, 1, 0 em hexadecimal representa o número 17. Tá? Então, é uma outra forma de fazer contagem. Né? Estudar bases numéricas também ajuda a desenvolver raciocínio lógico. Conseguir fazer essas conversões, tá? Ajuda a desenvolver raciocínio lógico. Bom, mas por que base octal e hexadecimal são muito utilizadas na computação? A base octal, ela possui apenas 8 caracteres, tá? Então, vai do 0 ao 7. Essas bases são muito utilizadas porque elas têm uma relação direta com a natureza binária, tá, da informação que está armazenada e que é processada pelo computador, zeros ou uns. Então, quando eu altero um número em hexadecimal, eu estou alterando 8 números em binário.
Então, há uma relação direta entre os endereços de memória em binário e os números hexadecimais. Com o número hexadecimal, para cada caractere hexadecimal, eu consigo representar 1 byte em endereço. Então, isso facilita na hora de programar em baixo nível. Tá? Então, essas bases numéricas, elas aparecem em alguns sistemas de software. Bases hexadecimais e bases octais. Tá? As constantes numéricas também podem aparecer... tá. Então, hexadecimal, a gente coloca 0x antes e octal a gente precede com um 0. Então, por exemplo, no código, se eu colocar aqui 0x, eu estou indicando que essa constante aqui é uma constante hexadecimal. Então, isso aqui já não é mais 2.345. Tá? Na base hexadecimal, isso aqui representa outra quantidade numérica. Porque esses caracteres, né, o sistema de contagem não é mais decimal. A gente não interpreta o número com as mesmas quantidades da base decimal. Agora a gente tem, né, 16 caracteres, então o sistema de contagem é um pouco diferente. E se eu colocasse apenas um 0 na frente, né, eu estaria indicando que isso aqui é uma quantidade numérica em octal. Tá? Mas, pessoal, antes de vocês acharem isso muito complicado, é o seguinte, dificilmente hoje vocês vão encontrar algo programado, né, que se utilize de constantes hexadecimais e octais. Tá? Basicamente, todas as representações numéricas que vocês encontrarem serão em números decimais. Quando vocês encontrar um 0x na frente, saibam que é hexadecimal. Então, depois das constantes numéricas, a gente tem os caracteres. Tá? Os caracteres, eles são escritos, então, como um único caractere, tá? Delimitado por aspas simples. Então, para que o compilador saiba que aquilo é um caractere, a gente precisa colocar entre aspas simples. Então, se eu coloco aqui, ó, o 0 entre aspas simples, ele pintou, ó, em amarelo. Se eu coloco a letra A entre aspas simples, ó, pintou em amarelo. Isso indica que aquilo ali é um caractere. Isso aqui, ó, é diferente disso aqui na memória do computador. Porque isso aqui é o 0, é o caractere 0. E isso aqui é o 0 numérico, é o número 0. Então, com o número 0, eu posso fazer operações aritméticas. Com o caractere 0, não. Porque ele é um caractere, ele é um texto. Tá? É o texto 0. É diferente. Em C, essas coisas, elas precisam ser respeitadas. Linguagens de alto nível como Python não tem essa tipagem. A gente não precisa se preocupar com isso. O 0 é o 0. Seja ele texto, seja ele número, a gente pode fazer conta com ele e funciona. Agora, em C, não. Em C, a gente precisa estar muito atento e respeitar, tá, os tipos dos dados que a gente está trabalhando. Então, o 0 numérico, ele é diferente do 0 caractere. E se eu quero fazer um cálculo com o 0 caractere, eu preciso transformar esse 0 de caractere para o 0 numérico. Por que é diferente? Porque a linguagem C, ela é uma linguagem de certa forma, baixo nível. Quando eu mando fazer uma operação matemática com algo, tá? O que o compilador vai fazer? Ele vai gerar um código que vai falar para o processador o seguinte, ó, pega aquilo lá, aquela sequência de zeros e uns, e soma com essa outra sequência de zeros e uns.
A sequência de zeros e uns, quando eu digito zero numérico, ela é uma sequência que representa o zero numérico em binário. Agora, isso aqui não. Isso aqui vai ser um código binário que vai representar o zero em texto, em caractere. Se eu fizer conta, aquela sequência de números binários que está lá não representa o zero em binário. Então, se eu fizer conta, vai dar um valor errado. Tá? Mas isso aí vai ficar mais claro quando a gente for estudar operadores aritméticos. Tá? E aí a gente vai fazer conta, tá, com os números, e aí a gente vai ver isso aí em mais detalhes. O que é importante que vocês saibam é que isso aqui é diferente disso aqui. O zero textual é diferente do zero numérico. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Edilson. Professor, o senhor falou que precisa colocar as aspas para diferenciar, no caso, se eu estivesse fazendo uma conta, que eu precisasse diferenciar o A numérico do A textual, eu teria que colocar essas aspas, ou como que funcionaria esse tipo de fórmula, né, na linguagem de C? Certo. Tá, vamos ver se eu entendi. Por exemplo, vamos dizer que tem o seguinte aqui, ó. X igual a A mais 3, por exemplo. Seria isso? Sim, algo tipo isso. Tá. Aí já vem o próximo conteúdo. Esse X e esse A, eles são considerados variáveis. Ou seja, eles são locais da memória que vão armazenar números. E aí a gente também precisa informar o tipo deles. Então, terão variáveis que representarão caracteres e variáveis que representarão números. Entendeu? Na verdade, se você somar um inteiro, tem... E essas variáveis, elas precisam ser declaradas. Então, assim, se você for fazer uma soma com uma variável que não está declarada, o compilador vai dar erro. Tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Quando você está com números hexadecimais, por exemplo, 0x 3f, né, isso aqui ele vai entender como um número. Se eu colocar entre aspas, é que ele vai entender como um caractere. Entendeu? E aí fica muito evidente, né, essa aspa. Né? Quando a gente vai fazer uma expressão matemática, a gente não coloca, né, as aspas, porque daí a gente faz cálculo com constantes e com variáveis, né? E aí a gente usa acrônimos, que pode ser uma letra ou um nome, tá, para aquela variável. A associação de mais de um caractere, ou seja, cadeias de caracteres, elas precisam ser colocadas entre aspas duplas. Tá? Então, quando a gente coloca aspas simples, significa que é um único caractere. Só um. Eu não consigo colocar A e B. Isso aqui dá erro. Tá? Aspa simples é para um único caractere. Aspa dupla é quando eu coloco uma frase ou uma palavra. Quando eu associo caracteres, ou seja, quando eu tenho uma cadeia de caracteres, uma string. Tá? Cadeias de caracteres são conhecidas nas linguagens de programação como strings. Tá? Então, quando vocês virem aspas simples, significa que ali tem um caractere constante. Quando vocês virem aspas duplas, significa que é uma cadeia de caractere, ou seja, uma associação de caracteres. Por que que isso existe?
Olha, tem muita coisa em C que é o seguinte, vou fazer um pequeno paralelo aqui para explicar. E isso é muito importante, até porque quem geralmente programa em Python ou PHP ou até mesmo em Java, às vezes fica meio contrariado com algumas peculiaridades que a linguagem C tem. E entender de onde elas vieram acaba que satisfaz essa... É o seguinte, a linguagem C foi desenvolvida na década de 70, vamos ver aqui no início. Em 72. Que tipo de computador vocês imaginam que tinha nessa época para esses caras usar essa linguagem de programação? Né? Então, assim, a geração 80, 86 é da década de 80, é de pelo menos 10 anos depois da linguagem C já existir, que é o 80, 86, aí veio o 286, aí na década de 90, 20 anos depois, é que veio o famoso Pentium 100. Né? Então, assim, os computadores que eles tinham nessa época eram computadores muito limitados. Muito, mas assim, muito limitados. Limitados do tipo que se você criasse uma cadeia de caractere, às vezes não teria, né, ou usasse muitas cadeias de caractere, talvez não tivesse memória suficiente para armazenar tudo isso, para armazenar o programa que você queria rodar. Então, a linguagem C foi criada numa época em que cada linha de código era importante. Se eu fizesse um código, né, às vezes, se eu fizesse um código com muitas linhas, eu não conseguiria nem sequer armazenar na memória do computador esse código-fonte para ser executado pelo processador. Né? Então, diferenciar cadeias de caractere de um caractere único era importante, porque às vezes você queria economizar memória. Ah, mas aqui eu só vou usar um caractere. Se você colocar em aspa dupla, usa um pouquinho mais de memória. Tratar tudo como cadeia de caractere. Porque lá na memória do computador, isso aqui é armazenado de uma forma. O caractere simples é armazenado de outra forma, usa outro código binário. É um código binário mais simples, ocupa menos espaço. Hoje, para os computadores que nós temos, isso é praticamente irrelevante. Tá? Isso é relevante em qual área? Se eu quero desenvolver um sistema embarcado. Se eu quero desenvolver um sistema para rodar num controle remoto de um ar-condicionado, por exemplo, né? Quanto menos memória, quanto menos processador tiver ali, mais barato para o fabricante. Então, desenvolver códigos em C para essas aplicações ainda é algo, né, muito relevante, porque, né, economizar às vezes 10K, 20K, né, 200K byte de memória, né, é um custo, né, imagina desenvolver milhares, centenas de milhares de controle remoto para ar-condicionado. O controle remoto é um acessório para o ar-condicionado. Quanto mais a empresa puder economizar, né, é mais lucro para ela. Entendeu? Então, imagina quantos ar-condicionado, né, a Samsung ou, enfim, né, a York, essas marcas aí não produzem por ano. Né? Se elas economizarem $1, né, num chip, né, já é uma economia considerável. Então, existem ainda hoje algumas aplicações que precisam desse tipo de cuidado. Né, de você desenvolver um código minimalista ao ponto de que cada variável, cada constante que você declare seja pensada. Poxa, eu vou declarar uma constante aqui para usar o mínimo possível de... Vou bolar um algoritmo, uma estratégia que use o mínimo possível de linhas de código, né, o mínimo possível de instruções, que é para poder eu colocar isso aí num hardware mais simples possível para ser o mais barato possível. Tá? Então, ainda existem, sim, aplicações desse tipo. Né? Hoje, né, a maioria das aplicações que são, né, a maioria dos empregos para desenvolvedores é desenvolver para a internet, desenvolver em JavaScript, né, programas que não vão rodar diretamente num processador, mas sim vão rodar numa casca, né, num navegador de internet que está num hardware, né, qualquer, que tem muito poder de processamento, que usa muita memória RAM, né?
Hoje mesmo vocês podem acompanhar o tanto que o navegador usa memória RAM, né? E os computadores disponíveis lá na década de 70, né? Naquela época, acho que o pessoal nem sonhava em ter computadores iguais aos que a gente tem na nossa casa hoje, sabe? Com tanto poder de processamento, tanto de processamento quanto de capacidade de memória. Então, às vezes tem algumas coisas na linguagem C que você fica pensando, né? Poxa, mas por que tem tanta regra? Por que tem tanto formalismo? Por que tem tanta coisinha assim, né? Por causa disso, por causa da própria natureza do surgimento da linguagem. E é por isso que o C existe até hoje. Porque se você for um bom programador em C, você consegue desenvolver soluções computacionais extremamente eficientes, tanto do ponto de vista de tamanho de código, quanto de tempo de execução. Tá? E ainda existem hoje, necessidades, né, de softwares especializados e que tenham esse nível de desempenho. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, cadeia de caractere, aspa dupla. Então, o próximo código, pessoal, é um exemplo simples, tá? O uso de uma constante. Esse programinha aqui, ó, ele vai usar a função printf e vai imprimir uma constante numérica. Aonde que ele vai imprimir essa constante numérica? Aqui, ó, no lugar desse %d, tá? E aí vem uma outra coisa muito importante e que causa, às vezes, um pouco de confusão quando a gente vai usar a função printf. A função printf, a gente consegue printar várias coisas com uma mesma chamada dessa função. Só que quando a gente passa a cadeia de caractere para ela, a gente precisa indicar em que lugar dessa sequência de caractere vai ser impresso cada uma dessas constantes, dessas variáveis. E para isso a gente precisa colocar um marcador. O marcador %d indica que ali vai aparecer um número inteiro, tá? Que é, no caso, o 5, que a gente colocou aqui. Então, ele vai imprimir o seguinte, ó, este é o número 5. Então, vamos lá, ó, compilar e executar. Ó. Este é o número 5. Tá? Se eu quiser alterar e colocar o número 6, eu posso. Basta alterar aqui e colocar o número 6. E ele vai imprimir o número 6. Este é o número 6. Pode falar, Ana. Professor, o meu não aparece essa tela preta no meu notebook. Como é que ele aparece? Tipo, se eu colocar algum código, ele fala que não é a função desse código no notebook. Fala como se o código tivesse errado. Você tem como me mandar um print do que aparece? Tá, eu vou mandar. Vou tentar. Os códigos da aula passada deram o mesmo erro? Ele dá. Aí eu tentei baixar, porque ele não tava com nenhum. Um amigo meu falou que ele não tava com nenhum. Compilador? Isso, não tinha como ele identificar. Aí eu tentei baixar ele, aí eu não sei se vai dar certo, porque eu não consegui mais negociar. Tá. Tenta me mandar um print e aí vamos ver. De repente eu te mostro como que instala o CodeBlocks de novo. Ah, sim, tá ok. Eu vou ver aqui certinho. Pera aí. Pode mandar lá no grupo do WhatsApp, que daí eu também já olho. Tá ok, então. Bom, continuando até ela mandar lá. Vamos
E se a gente quiser imprimir mais... Deixa eu ver aqui. Sublime Text. Eu não conheço, depois eu vou baixar para ver. Professor, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é gratuito. A área de trabalho dele é bem minimalista, assim, tem bastante linguagem. Eu acho que tem quase todas as linguagens. Ele já vem com os compiladores? Já. Uhum. Ah, não, professor, perdão. Compilador não vem, não. Não. Viajando. Não. Assim, mas para fazer uns testezinhos básicos assim, ele é bem top. Deixa eu ver, eu baixei ele aqui. Ele é bem levinho, assim, mas pra, tipo, quando você quer fazer uns testes mais introdutórios nas linguagens, ele é bem da hora. Eu acabei de baixar, ele veio com... Ali no cantinho, ó, tá em Python. Aí você clica ali com o direito, aí você... No cantinho direito inferior. Aí você escolhe a linguagem. Eu tô fazendo os exercícios nele, aí ele vem com todas as linguagens. Legal. Eu gosto de usar, para isso, o Notepad++. Deixa eu abrir ele aqui. Nunca ouvi falar desse aí. É quase igual ao Sublime, só que tem mais linguagem. Aqui, ó. Aí eu posso abrir mais de um, dividir a tela. E ele também reconhece vários arquivos. Ele já faz o padrão de cores, né? Por exemplo, isso aqui é um código em Python, né? Ele já deixa pintadinho certinho. Mas... E assim, ele tem várias ferramentas que ajudam ele faz comparação, eu posso comparar dois arquivos. Enfim, isso aí é muito de preferência, né? Uhum. Sublime parece bem legal, essa janelinha aqui do lado é bem interessante. Nunca tinha ouvido falar nesse outro que você citou. Vou dar uma olhadinha depois. Mas ele é bem tranquilinho de usar, bem objetivo. Eu gostava de usar, quando eu programava em Java, eu gostava de usar o NetBeans. O NetBeans já nem tem uma versão nova agora, mas não é tão boa quanto a versão antiga. Mas isso aí é bastante de costume, né? Hoje eu acho que a interface mais usada é o Visual Studio, né? O Eclipse já foi bastante usado. Bom, vamos prosseguir. Tá. Se a gente quiser printar mais de uma constante, a gente pode colocar duas. Este é o número %d seguido do número %d. Agora, eu coloquei dois marcadores, ó. Então, isso significa que nessa cadeia de caractere terá que ser inserido dois números constantes. Então, eu preciso passar dois números para a função. Qual que vai ser impresso primeiro, aqui nesse primeiro %d? O primeiro que eu passei. E o segundo número. Então, eles são impressos na mesma ordem. E eu posso fazer isso com 3, 4, 5, 6, quantos números eu quiser. Né? Basta colocar o número correto de marcadores para o número de constantes que a gente está passando para a função. Tá? Então, ó, compila e roda. Ó, este é o número 6, seguido do número 7.
a gente pode imprimir outros tipos de dados, tá, com a função printf. E aí, para isso, a gente usa outros marcadores, tá? Nessa tabelinha aqui, tem todos os marcadores ou códigos especiais disponíveis para a gente utilizar com a função printf. Tá? Então, se a gente colocar o %d, a gente está indicando que a gente vai imprimir um inteiro com sinal. Tá? A mesma coisa para o %i. %e é notação científica, é número em base 10. Tá? %f é número com vírgula. A gente vai ver em variáveis o que é ponto flutuante. Tá? Não precisa se preocupar agora. %c é caractere simples. %s é uma sequência de caracteres, uma string, tá? Uma cadeia de caractere. %u é o inteiro sem sinal. Olha só, naquela época, eles se preocuparam a criar 2 marcadores diferentes. Um para número que tem sinal e um para número sem sinal. Por que isso? Porque se eu quero usar inteiro só positivo, se eu vou fazer uma aplicação e vou usar só inteiro positivo, eu posso economizar a memória usada para o sinal, que seria reservada para o sinal, e usar um tipo de dado que não tem isso, mais simplificado, para economizar a memória. Então, olha só, eles pensavam, né, em ser minimalistas até nesse ponto. Então, tem variáveis específicas, né, sem sinal, quando eu não vou usar um número que tenha sinal. Tá? Tá? Ponteiro e assim por diante. A gente vai acabar olhando para cada um desses marcadores com mais atenção quando a gente for estudar sobre esse tipo de dado em específico. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente pode colocar, ó, %s. %s é para qual tipo de dado? Para cadeia de caractere. Então, olha só, %s está a %de milhas, milhões de milhas, barra n do Sol. Então, olha só, o que vai ser impresso aqui? Vamos tentar imaginar. No lugar desse %s, vai ser colocado uma cadeia de caractere. Como é o primeiro marcador, vai ser o primeiro tipo de dado, o primeiro dado que a gente está passando para a função. Qual que é o primeiro argumento? Esse aqui, ó, Vênus. É uma cadeia de caractere, então tudo certo, vai funcionar. Então ele vai pegar essa cadeia de caractere e colocar aqui no lugar de %s. Então ele vai imprimir Vênus está a %d. Outro marcador. %d é o marcador para inteiro. Então é o segundo marcador. Então vai imprimir o próximo dado passado para a função, que é o número 67. Então Vênus está a 67 milhões de milhas. Aí ele vai imprimir uma nova linha do Sol. Tá? Então vai ser uma impressão feita em 2 linhas. Tá? E dessa forma, vamos lá. Ó. Compilou, executou. Vênus está a 67 milhões de milhas do Sol. Alguma dúvida, pessoal? Professor, o que acontece se, por acaso, na hora eu simplesmente executar o programa sem compilar?
não acontece nada, acontece um erro, ou o que acontece no programa, alguma coisa assim? Executar sem compilar? Isso. Ó, eu vou mostrar aqui. Ó, quando a gente... Esse é o prog3. Então, olha aqui, eu tenho o arquivo .c, e aí eu tenho esse arquivo aqui, ó, .o e .exe. Quando a gente compila, o compilador vai pegar esse arquivo .c e vai gerar esse arquivo .o e esse arquivo .exe para poder ser executado. Se a gente não compilar, ele vai dar erro. Ele vai dizer que não tem um arquivo para ser executado. Tá? E se a gente fizer uma alteração e mandar executar sem compilar, ele não vai atualizar o arquivo .o e o arquivo .exe com um novo código. Então, ele vai executar aquilo que compilou no código anterior. Tá? Então, é sempre importante. Isso aí também foi muito boa pergunta. Na verdade, acontece muito, e já aconteceu, inclusive, comigo. Eu estava desenvolvendo um programa bem grande, e era numa interface que chama Eclipse. E o Eclipse é diferente do NetBeans. No NetBeans, quando a gente mandava executar, automaticamente ele compilava. No Eclipse, dava um erro, que quando tinha um erro no código e ele não mostrava, ele compilava e executava o código anterior. E, às vezes, você fazia uma alteração no código e compilava para rodar e não mudava nada. Você pensava assim, poxa, perdi um tempão tentando achar o bug no código e a interface que estava dando problema. Né? Ela não atualizava o executável com o código alterado. Tá? Então, é muito importante sempre fazer o seguinte: salvar, clique em salvar, clique em compilar e aí clique em executar. Para garantir que quando você compila, os arquivos .o e .exe sejam deletados do diretório, tá? Para que um novo arquivo seja gerado. E caso esse novo arquivo não seja gerado, ele não execute o código antigo. Tá? Para você ter certeza que está sempre executando o último código que você modificou. Nesse próximo exemplo aqui, ó, a gente tem dois printfs. O que vai ser impresso com esses dois printfs? Vamos tentar imaginar primeiro aqui, ó. O primeiro printf está assim, ó, a letra %C, e aí tem o argumento é um J entre aspas simples. Bom, %C é para quê? É para caractere. Caractere simples vai entre aspas simples. Então tá tudo certo, vai executar certinho. Bom, então ele vai imprimir o seguinte, a letra J. E aí ele vai continuar na mesma linha, porque não tem nenhum caractere dizendo para, né, que se tem uma nova linha. Então a letra J, aí tem aqui um espaço, pronuncia-se %S, %C, %C. Então, aqui nesse %S vai ser colocado o primeiro argumento desse segundo printf. %S é para quê? Cadeia de caractere. Cadeia de caractere tem que estar entre aspa dupla. Então, ele vai aqui, ó, colocar J entre aspa dupla. Então, ele vai substituir esse texto aqui no %S.
%C é para caractere simples. Então, caractere simples é aspas simples. Os outros dois argumentos na sequência estão aqui, ó, entre aspas simples. E olha que interessante. O ponto é um caractere. Não é um caractere? É um caractere. O /N, que é o enter, também é um caractere. Tá? E aí a gente pode colocar isso aí entre aspas simples e mandar para printf. Então ele vai imprimir o quê? A letra J, pronuncia-se J, aí ponto e nova linha. Vamos lá, ó. Compilou, executou e tá ali, ó. A letra J pronuncia-se J, aí o ponto e a nova linha em branco aqui. Tá? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim. Estão com alguma dúvida? Então, vamos para o próximo conteúdo da aula de hoje, que são as variáveis. O que são variáveis, tá? Então, vamos lá. Agora vocês já sabem o que são constantes e como que a gente declara e usa essas constantes no código. Agora vamos ver o que são variáveis. Uma variável é um acrônimo, ou seja, um identificador que representa um espaço de memória na memória RAM do computador que foi reservada para armazenar temporariamente algum tipo de dado, tá? Tanto para leitura quanto para gravação. Então, a gente pode acessar uma porção da memória RAM do computador e ler o que está lá ou gravar algo lá através de um referenciador ou de um acrônimo ou de um nome. E isso é chamado de, ou é entendido como variável. Quando a gente fala, né, nessa área da programação, declara uma variável, é isso que a gente está querendo dizer. Ou seja, cria um espaço de memória lá na memória RAM do computador, tá? Que ela tem validade apenas em tempo de execução. Enquanto o software está executando, essa variável existe na memória. Quando o software encerra, a memória é limpa, então essa variável não existe mais. Tá? E a gente pode acessar ela tanto para gravar quanto para ler essa variável, essa informação, esse dado, o conteúdo dela. Tá? Então, ó, o espaço de memória ocupado por uma variável pode ser compartilhado por diferentes valores segundo certas circunstâncias. Em outras palavras, uma variável é um espaço de memória importante na memória RAM do computador que pode conter a cada tempo, ou seja, durante a temporalidade da execução do programa, ela pode assumir valores diferentes. Por quê? Porque a gente pode fazer operações de acesso tanto para leitura dessa variável quanto para escrita, tá, dessa porção de memória lá na memória RAM. Esse programa aqui, ó, ele mostra então o uso de variáveis. Tá? Olha só. Então ele tem aqui alguns comentários. Tá? E aqui, ó, a gente está declarando na linha 10 e na linha 11 duas variáveis. E aí, pessoal, a gente precisa informar para a linguagem C qual que é o tipo do dado dessa variável. Então, olha só,
Número 1 e número 2 são duas variáveis do tipo inteira, ou seja, são números inteiros, números sem vírgula. Tá? Então, quando a gente declara a variável aqui na linha 10, o que o compilador vai fazer? Ele vai gerar um código que vai instruir o sistema operacional a reservar uma porção da memória RAM suficiente para armazenar um número inteiro. E essa porção de memória ela pode ser acessada tanto para leitura quanto para gravação. Na linha 13, a gente faz um acesso a essa variável para gravação. Ou seja, a gente está gravando a 44 nessa variável número 1. E a partir da linha 13, então, lá na memória RAM do computador, o lugar onde número 1 está armazenado vai ter em binário, né, uma sequência de números binários que representam o valor constante 44. Tá? E na linha 14, a gente vai armazenar na variável número 2 o resultado da aplicação do operador de atribuição entre o conteúdo de número 1 e a constante 20. Ou seja, aqui a gente vai fazer um acesso lá na memória RAM de leitura para ler o conteúdo da variável número 1 e vai aplicar o operador aritmético de atribuição, né? Ou seja, vai fazer uma soma com a constante 20, ou seja, aqui ele vai ler 44, vai somar 20, vai dar 64. Vai armazenar esse número 64, ou seja, o resultado dessa operação matemática, aqui na variável número 2. Tá? Certo, pessoal? Beleza até aí? Tá? Então, até aqui a gente fez a gente manipulou variáveis. Aqui a gente declarou as variáveis e aqui a gente manipulou essas variáveis. Fez acessos de escrita e acessos de leitura, tá? Na memória RAM. E depois a gente vai fazer mais acessos de leitura. A gente vai fazer um acesso de leitura aqui em número 1 para imprimir o conteúdo dessa variável nesse printf. Então, da mesma forma como a gente fazia para imprimir uma constante inteira, a gente faz agora para imprimir a variável inteira. Usa o %d e passa a variável para a função printf. Tá? E depois a gente vai imprimir o segundo número, que é o número 2, ou seja, o resultado da soma. Da mesma forma, a gente coloca aqui um %d e passa a variável número 2 para ser impressa. Então, vamos ver como é que fica esse código? Compila, executa, e aí ele mostra essa saída aqui para a gente. O primeiro número é 44, e o segundo número é, então, número 1 mais 20, que é 64. E assim encerra a execução. Tá? Entenderam, pessoal, o que é uma variável? A diferença entre constantes e variáveis? Sim, sim. Tá. Ok. É bastante importante que vocês entendam essa parte do conteúdo para a gente poder entrar nos operadores. E aí, quando a gente for estudar os operadores, a gente vai manipular bastante variável e constante. Professor, eu esqueci de levantar a mão aqui, mas é o seguinte,
Eu vi no que você fez aqui, ele, nesse executável aqui, você viu que algumas letras ele desaparece, né? O que tem acento e tal. No que eu fiz aqui também ele ficou dessa forma. Tem como ajustar isso? É uma biblioteca, alguma coisa assim? Tem sim, tem mais de uma forma de ajustar isso. É muito boa a pergunta. É porque a gente está usando o caractere latino quando a gente escreve o texto aqui. E o DOS não entende, a gente tem que informar que a gente está usando o caractere latino. E isso a gente pode fazer ou usando códigos de caractere especial ou usando uma biblioteca para informar isso, e aí ele acerta, ele imprime os acentos, o cedilha e tal. Pode falar, Ana. Pode falar, Ana. Você levantou a mão? Bom, depois, quando a gente for ver sobre bibliotecas e tal, aí a gente começa a importar essa biblioteca e começa a usar para acertar os caracteres. Se colocar tudo isso agora no início, acaba que fica um pouco mais confuso. Mas a gente vai ver sim como que a gente acerta para aparecer os caracteres latinos, tá? No DOS. Pode falar, Edilson. Professor, eu pensei numa possibilidade aqui. O senhor falou que esses números variáveis e constantes é o programador que tem que declarar. Mas e se eu estiver fazendo um programa que, por exemplo, faz um orçamento para uma loja de um departamento aí que vende alguma coisa, e esse valor precisa ser informado pelo vendedor? Como que eu faria para deixar aqueles espaços ali para que o vendedor declarasse na hora lá? Certo. A gente ainda não viu a entrada de dados, né? A gente tá vendo só o printf por enquanto. Mas logo a gente vai ver como que a gente faz a entrada de dados e como a gente então alimenta as variáveis com informações digitadas pelo teclado. Então, por exemplo, o vendedor, você poderia fazer um código, né, em que você tem a opção de fazer um cadastro, né, dos produtos, e ali você digita o preço dos produtos, ou né, quando for atualizar o cadastro, atualizar o preço. Ou quando for realizar uma venda, digitar, por exemplo, o percentual de desconto, né, ou o valor da venda, enfim. Né, tem como criar, fazer esse tipo de interação com o usuário. Como a gente está vendo algoritmo 1 e está vendo isso em C, de forma assim bem simples, a gente não vai desenvolver aquelas interfaces gráficas com campos de texto e tal. Isso aí exige um pouco mais de conhecimento e geralmente é visto em disciplinas, né, de interface humano-computador ou programação orientada a objetos, né, aquelas interfaces com botões e tal. A gente vai ver isso mais em modo texto, tá? Porque a preocupação dessa disciplina é ensinar a linguagem de programação para que vocês possam desenvolver, né, alguns algoritmos mais simples, tá, para desenvolver esse pensamento computacional. Mas, basicamente, a forma como é feito em C não difere muito da forma como é feito em JavaScript ou mesmo em C++, Java, C Sharp, para desenvolver interface gráfica com botão, com janelinha e tudo mais. Tá? A lógica
A forma de fazer é a mesma, só chama outras funções. Em vez de chamar o printf, né, chama uma função que no caso, um objeto que desenha, né, o objeto janela na tela. Tá? A linguagem C tem algumas regras para a declaração de variáveis. Pode falar, Jonathan. Uma dúvida, professor. Quando eu coloco para executar, e aí aparece a tela do DOS, e ele pede alguma informação antes para sair o resultado. Isso não é uma entrada de dados? Neste caso, ele seria... bom, se ele fosse mais completo, ele teria uma parte gráfica lá com botões e campos para estar digitando. Isso. Mas no DOS, na hora que, bom, alguns executáveis, ele aparece umas opções, né, para colocar valores e depois te dá um resultado. Isso já é uma entrada de dados também, né? Isso, exatamente. Essa é a entrada de dados por teclado, né, que a gente consegue fazer via DOS. Tá? E aí a gente vai usar uma funçãozinha que chama scanf. Tá? Acho que já nos próximos exemplos a gente já vai trabalhar com... Já vou mostrar ela. Tá? Mas, basicamente, a principal iteração que a gente vai fazer para entrada e saída de dados é com o printf e com o scanf. É saída via vídeo e entrada via teclado. Tá? Não dá tempo de ver em algoritmo 1, mas a gente vê em algoritmo 2, eu costumo passar em algoritmo 2, que é a manipulação das portas serial e manipulação de arquivo, né? Assim como a gente cria variáveis na memória RAM, a gente tem como manipular o HD também, que é criando arquivos nos diretórios. Tá? A gente pode criar um arquivo e alimentar esse arquivo com dados, né? Colocar lá, armazenar variáveis. Então, por exemplo, se eu quero fazer um banco de dados, eu posso fazer um banco de dados, né, com informações de cadastros de clientes e tal, e salvar isso aí no disco, salvar em arquivo, para que quando eu encerre o código, né, e abra novamente o programa, né, eu consiga recuperar essa informação. Tudo que é criado em variável, tudo que é declarado em variável, todo esse escopo dessas informações, desses dados, é perdido quando o software para de executar. Tá? A memória que a gente tem disponível no computador, que ela é retentiva, ou seja, que o dado se perpetua mesmo quando o computador é desligado, é no HD, no disco. E a gente consegue manipular, né, o disco, né, através da manipulação de arquivos e de diretórios. Então, a gente pode, sim, usar funções que criam arquivos e que gravam informações em arquivos e que fazem a leitura desses arquivos. Tá? Um banco de dados, na verdade, né, o que tem por trás, né, de um banco de dados são funções especializadas que manipulam arquivos, né, nos discos, né, dos data centers. Bom, algumas regrinhas que a gente tem que seguir para declarar variável. Tá? A variável ela tem que sempre ser declarada com o seu tipo. Então, antes de eu declarar, colocar o nome da variável, eu tenho que dizer o tipo de dado dessa variável, que tipo de informação, que tipo de dado tem ali. Por que isso? Porque cada tipo de dado ocupa uma quantidade de bytes diferentes na memória. Tá? Então, um inteiro ocupa menos memória que um número com vírgula, por exemplo. Então, como a linguagem C ela é muito minimalista, então a gente declara, quando a gente quer usar um tipo de valor, a gente declara que tipo vai ser esse valor. Então, quando a gente declara uma variável, essa instrução vai declarar a quantidade de memória suficiente para armazenar o tipo de dado que a gente especificou.
Toda variável em C deve ser declarada no início do bloco da função. Isso é uma boa prática de programação. A primeira coisa que a gente faz quando começa o código é declarar as variáveis, todas juntas. Não ficar declarando e usando. Declara lá no início do código. Sempre vai lá no início do código e declara todas as variáveis lá. É uma boa prática de programação. Por quê? Porque quando você faz isso, você abre o código ali, você já vê tudo que está sendo usado, tudo que foi declarado para ser utilizado. Tá? Então, às vezes, isso facilita a leitura do código. Então, é uma boa prática de programação sempre começar o código com as declarações das variáveis. Em C, a gente precisa declarar uma variável para usar. Tem linguagens que a gente não precisa fazer isso. A gente pode declarar mais de uma variável na mesma linha. Basta separar por vírgula. Então, número 1 e número 2 podia ter sido declarado tudo na mesma linha. Tá? Bastava separar por vírgula. Bom, quanto aos tipos desses dados, em C, a gente tem 5 tipos básicos para declaração de variáveis. Tem 5 tipos de dados diferentes, que são o char para caractere, o int para inteiro, o float para número de ponto flutuante, que é um número com vírgula, o double, que é um número com vírgula que tem o dobro de precisão, ou seja, eu consigo armazenar mais números, e o tipo void, que é o tipo vazio, ou seja, não tem tipo. Tá? O tipo char e o tipo int. Ambos esses tipos, tanto o char quanto o int, eles armazenam um número inteiro na memória. No caso do char, o inteiro ele usa o código inteiro para aquele caractere. O tipo int tem o tamanho da palavra da máquina. Em ambiente DOS era 16 bits. Em ambientes 32 bits era 32 bits, ou seja, 4 bytes. Nos computadores atuais, a palavra tem um tamanho de 64 bits. Nós usamos hoje máquinas que têm tamanho de palavra 64 bits. Então, vai ocupar 8 bytes. E isso aí, pessoal, é uma coisa interessante. O que muda um computador 32 bits de um computador 64 bits? Né? O DOS era 16 bits. Tá? Muda o tamanho da palavra do computador. O que é isso? Palavra da máquina. Uma palavra, ela é uma reunião, né, de caracteres. Uma palavra no computador, ou seja, o tamanho da palavra do computador é a quantidade de bits que vai formar a mínima estrutura, né, de informação binária em um computador. Ou seja, os sistemas que a gente utilizava, que eram 32 bits, cada instrução, cada número ocupava 32 bits. Tá? Esse era o bloco mínimo de memória. Tá? Agora, com 64 bits, né, a gente consegue armazenar muito mais coisas. Então, por isso que um processador de 64 bits, né, ele opera sobre mais dados, né, ele consegue ser mais rápido, ter mais eficiência. Consegue endereçar mais memória e consegue operar sobre mais dados. A gente pode modificar o tipo. Em C tem 3 modificadores, que é o short, o long e o sem sinal, um signed. Por que isso? Justamente por causa daquela questão de ser minimalista.
Sem sinal, eu estou dizendo que o inteiro não tem sinal, então eu consigo economizar um byte, que é o byte do sinal, e usar ele para guardar número. Então eu consigo guardar mais número, tá? Economizando o byte do sinal. Short é para números inteiros que não são muito grandes, tá? Então eu consigo economizar memória. E long para números inteiros bem grandes, ou seja, eu preciso de um pouquinho mais de memória. Então nessa tabela aqui, ó, a gente tem todos os tipos e as faixas de valores que esses tipos usam. Então o char é número de menos 128 a 127, ocupa 8 bits na memória, ou seja, 1 byte. Tá? O int ocupa, isso em sistemas de 32 bits, ocupa 32 bits, ou seja, 4 bytes. O short, 2 bytes, vai de menos 32.000 a mais 32.000. O int vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Em ambientes de 32 bits. Ambientes de 64 bits, esse número é muito, mas muito maior. Tá? O sem sinal, então, a gente consegue valores maiores, porque pega só a parte positiva. Então, vai até 4 bilhões em ambientes de 32 bits, em ambientes de 64 bits. Esses números são bem maiores. Números de ponto flutuante, float, double. Então, são números com vírgula. Então, eu consigo ir de 3.4 vezes 10 na menos 38 até 3.4 vezes 10 na mais 38. Então, para quem lembra da notação científica, né, números em base 10, então a gente consegue ter números muito pequenos e também representar números muito grandes. A principal diferença entre o float e o double, além da escala, é a quantidade de números após a vírgula que a gente consegue colocar. Então, no double a gente consegue armazenar muito mais números após a vírgula, então a gente consegue ter bem mais precisão nos números armazenados. Isso aí disso aí a gente pode fazer um comentário. Todo número armazenado no computador, todo número com vírgula armazenado no computador tem erro. Ele não é armazenado na sua forma exata. Tá? Porque todo número que é armazenado no computador é armazenado em binário. A gente só tem 2 caracteres para representar a informação. Então, assim, armazenar um número com vírgula, a gente tem um número limitado de casas após a vírgula. Então, imagina, o número π, a gente não consegue armazenar ele com todas as suas casas após a vírgula. Então, a própria representação do π no computador tem um erro associado, um erro de precisão, que ele é muito menor em variáveis double do que em variáveis float. Tá? Então, tem algumas aplicações que a gente precisa fazer muito cálculo e a gente precisa fazer um estudo, tá, da precisão para saber se esse cálculo é coerente, é correto ou não. Tá? Então, aí é que está a diferença do uso do float e do double e do long double. Então, vamos para o nosso próximo código, tá? Que é o programa 6. Nesse programa, a gente cria, então, 3 variáveis, tá? E inicializa elas. Então, a gente cria aqui, ó, uma variável inteira chamada evento e atribui a constante 5 nessa variável. Depois, cria uma constante char chamada corrida e coloca o caractere C nela. E depois a variável tempo, que é um float, tá? Um número com vírgula, e adiciona um número com vírgula, na verdade com ponto, né? Por quê? Porque usa a notação americana, né? Então o ponto é o separador decimal para eles. Então 27.25, tá? Coloca esse valor com vírgula na variável tempo. E depois imprime elas.
Então, o tempo vitorioso na eliminatória corrida, né, da competição 5 foi 27,25. Tá? Então, vamos lá. Ó. Compilou e executou. Ó. Tá? Bom, pessoal, alguma dúvida? Por enquanto, não. Bom. Uma observação sobre os nomes das variáveis. A escolha do nome significativo para uma variável é muito importante para ajudar a entender o código. Então, criar variáveis com nomes significativos é importante. Você pode colocar quantos caracteres quiser numa variável, tá? Desde que o primeiro seja uma letra ou o sublinhado. A gente pode colocar números, dígitos entre 0 e 9, tá? Desde que não inicie a variável com um número. A letra C é case sensitive. Então, essas variáveis aqui, ó, elas são distintas. O compilador vai entender que cada uma é uma variável diferente. Tá? E as variáveis não podem ter o mesmo nome das palavras-chave em C. E, pessoal, a linguagem C só tem essas palavras-chave, acho que são 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tem 28 palavras-chave. A gente já viu char, int, float, double e void. Já viu long, short, signed e unsigned. Const e volátil a gente vai ver mais para frente. Auto, extern, static e register, talvez mais para frente. Não é o escopo de algoritmo 1. Const volátil também. If, else, switch, case e default a gente vai ver. While, for e do a gente vai ver. Return a gente já viu. Break, continue a gente vai ver. Go to também. E size off. Tá? Ao longo dessa disciplina. São essas palavras que são reservadas, que são comandos específicos da linguagem C. O resto, pessoal, é função que a gente vai chamar. A linguagem C só tem essas palavras reservadas. Só essas instruções próprias. O resto é tudo função criada, tá? Que a gente vai chamar para usar. Esses próximos códigos, pessoal, eles exploram um pouquinho, né, algumas questões da função printf. Vamos dar uma olhada neles aqui. Por exemplo, ó, esse código aqui, o que ele está fazendo? Ele está imprimindo com isso aqui, ó, %2D, %4D, %5D. O que isso significa?
a gente está definindo o tamanho do campo para imprimir o número, ou seja, quantos caracteres, quantos dígitos vai ter ali, 2, 4 ou 5. Olha só como é que vai ficar a impressão do número 350. Ó. Quando a gente reserva 2, quando a gente reserva 4 e quando reserva 5. Ó. Ele deixa o espaço em branco reservado. Tá? Como se a gente fosse imprimir um número com 5 caracteres, 4 caracteres e 2 caracteres. Então a gente pode formatar a impressão usando, tá, esses caracteres especiais. Então aqui, ó, 10.2F por cento 10.2F significa o quê? Que eu tenho 10 caracteres à esquerda da vírgula e 2 caracteres à direita da vírgula. Então, a gente vai imprimir sempre números com 10 caracteres de um lado e 2 caracteres do outro, independente de quantos caracteres ele tenha. Né? E aí ele fica impresso alinhadinho, bonitinho, porque a gente deixa o espaço reservado. Deixa eu colocar mais. Ó, esse aqui, ó, a gente cria então diversas variáveis do tipo int, ó, uma para lápis, borracha, caneta, caderno e fita. Coloca um valor constante para cada uma, atribui, né? E aí a gente vai imprimir essa lista de material de forma alinhada, ó. Todos eles têm %12. %12D. Então vamos lá, ó. Compilou, rodou, e aí ele alinha à direita. Então a gente tem o texto alinhado à direita e alinhado à esquerda. A gente pode colocar dessa forma também, ó, com o sinal. Aí, com o sinal negativo, a gente alinha pelo outro lado. Tá? Em vez de alinhar à direita, a gente alinha à esquerda. Então, a gente pode fazer outro tipo de alinhamento nesses caracteres que a gente vai imprimir. Tá? Aqui também, ó, para imprimir caractere, também vai imprimir alinhadinho. De forma justificada. O objeto e o código. Né? Então, a gente reserva sempre um espaço para 12. Esse código aqui, ó, é interessante
porque a gente pode ver a representação do número 65 em decimal nas outras bases, ó. Compilei e executei. Então, ó, se a gente bota %d65, ele vai imprimir o 65. %x, que é o hexadecimal, é o 41. %o, que é o octal, 101. %c, que é caractere, o 65 equivale ao caractere A. É o código para o caractere A. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente pode usar o printf para ver as diferentes representações de uma mesma constante, só usando o caractere, tá, que a gente está passando para ele. A gente pode imprimir caracteres especiais da tabela ESC, tá, usando códigos hexadecimais. Olha só, esses códigos aqui, ó, /xdc, /xdc, /xdb, cada trechinho desse é um caractere especial que a gente pode consultar na tabela ASCII e ver o que ele é. Eu não lembro se eu coloquei lá para vocês a tabela ASCII, mas qualquer coisa eu coloco o PDF. Pode falar. Essa tabela ASCII, ele já é uma tabela interna dele? Não, é um padrão. É um padrão usado para codificação de caracteres. O HTML usa, praticamente toda a informação em texto usa, é um padrão de codificação de texto. Estou tentando achar uma aqui na internet, mas não está vindo nenhuma completa. Eu vou pegar o PDF aqui. Ah, vai estar aqui, ó. Ai. Deixa eu... Tá. Eu adicionei lá. Essa aqui é a tabela ASCII, ó. Tabela ESC. Aqui tem o símbolo na primeira coluna, a tecla do teclado para acesso a ela, o número decimal, hexadecimal, octal e binário correspondente. Então vamos lá, a gente está usando o /xdb. Então é o código /x hexadecimal, D e B. Vamos ver qual que é o DB. A, B, C, D, DB, ó. É o caractere todo preenchido. É o quadradinho todo preenchido. O outro é o DC. É só meio quadradinho preenchido. Então a gente pode usar, imprimir todos esses símbolos, ó. Desde caracteres especiais, ó, letra ômega, usando esse código. Então se a gente botar lá /x EA, a gente vai imprimir o ômega. Tá? E se a gente quiser acessar via teclado, é só digitar Alt 234. Então vamos ver aqui se funciona. Alt. Ele não está.
Não, não imprimiu o caractere certo. Alt 234. Não. Alt 2. Alt 234. Não. Vamos ver se ele imprime aqui o EA. Bom, vamos lá. Então, aqui o que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir em 2 linhas sequências de caractere especial. Compila e roda. E a gente consegue fazer formas, fazer alguns desenhos, por exemplo. Então, ele está imprimindo 2 linhas aqui, ó. Essa linha aqui e a linha de baixo aqui. Então, a gente está imprimindo, ó, caracteres meio cheio, caracteres inteiros cheio, depois meio cheio de novo, depois um inteiro cheio, né? E assim por diante. Aliás, meio cheio, o O, né? Então, a gente consegue fazer... Antigamente, aquelas interfaces feitas em DOS, né, que tinha aqueles quadros, aquelas coisas desenhadas com caractere, era tudo feito desse jeito. Né? Aqueles sistemas, eu lembro que ia no mercado, aí tinha um sistema lá, era sistema DOS. Né? Hoje em dia não, hoje em dia tem interface gráfica e tal. Mas quando era sistema DOS, as janelas eram todas desenhadas desse jeito, usando caractere especial. Tudo caractere da tabela ASCII. Então aqui, se a gente quiser fazer uma moldura, fazer um quadro, né, a gente coloca caracteres especiais. Então tem o caractere para esse canto, para essa parte, né, e assim vai montando, colocando os caracteres e montando os quadros. Pode falar, Jonathan. Professor, como que ele sabe que a gente está puxando da tabela hexadecimal? É por causa da barra? Da tabela ASCII? É. Porque é o padrão. Não, sim, mas lá no CodeBlock, ali naquele programinha que você estava mostrando, como que ele sabe que é o código ou que você queria escrever aquelas letras ali? Então, quando a gente coloca o /x, significa que a gente informou que está digitando um código. E aí, por padrão, o código vai ser o código da tabela ASCII. Entendi. Tá? Deixa eu voltar o programa aqui. Aqui, ó. Então, ele sabe, ó. Então, eu botei aqui o /x. Ele sabe que é um código e ele sabe que é da tabela ASCII, porque está entre aspas, ó. Está entre aspas dupla. Tudo que a gente coloca entre aspas dupla é caractere da tabela ASCII. Seja digitado pelo, né, que a gente vai digitar pelo teclado. Então ele usa a tabela ASCII, é o padrão de codificação. Usar os códigos da tabela ASCII. Beleza. Bom, pessoal, vocês conseguiram acompanhar, conseguiram executar os códigos. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar para mim no WhatsApp, tá? Vocês já têm condições de fazer, eu acho que a primeira questão da primeira lista, com o que já foi passado nessa aula. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver, então, a entrada de dados e vai ver um pouco sobre operadores. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Professor, acho que na próxima aula, eu poderia pegar a primeira questão lá, né? E tá construindo junto,
Porque para mim também é muito novo isso aqui. Então, assim, até a questão dos espaços, provavelmente eu não vou conseguir fazer a primeira sem verificar, né? Fazendo. Porque uma coisa é quando já está escrito, né? Então, outra coisa é você ir construindo e de acordo com o enunciado, né? Entendi. A gente pode fazer sim. Só que eu gostaria que vocês, antes de eu construir com vocês, eu gostaria que vocês tentassem, né, fazer, porque é diferente, né? São no, como eu vejo o processo de aprendizado, eu vejo que quando o aluno tenta, e mesmo que ele não consiga, mas ele se esgota tentando resolver um problema, e depois eu acabo passando a resposta, explicando a resposta, há um ganho de aprendizado, que é muito maior quando você simplesmente só pega e vê o desenvolvimento da resposta, sabe? Então, eu gostaria que vocês tentassem, tá? Fazer a primeira questão da lista, e aí na próxima aula a gente responde ela juntos. Tá? Bom, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, mais nada para comentar, acho que a gente já pode encerrar a aula. Faltam 15 minutos para fechar as 2 horas de aula, mas né, hoje é sexta-feira, né, quase praticamente no Natal já, né? Então é isso, pessoal. Pessoal, Feliz Natal para todo mundo. Tá? A gente só vai se ver depois do Natal. Então, boas festas aí. Valeu, Edilson. E a gente se vê na terça-feira. Tá? Eu vou, assim que o Google finalizar aqui a gravação, eu já posto lá no SIGA. Grande abraço a todos e até a próxima aula, pessoal.